Fala pessoal, hoje estaremos tratando sobre o assunto de trabalho e energia, correto? Beleza. E o que na verdade é trabalho? Trabalho é quando um deslocamento, na verdade trabalho é o produto entre um deslocamento e a força que produziu esse deslocamento. Pode ser outra força? Não, tem que ser a força que produziu o deslocamento. Produziu. Beleza. Vamos dar uma observada aqui. Nós temos uma força que está... O movimento está sendo para a direita, pode ver que o deslocamento está sendo para a direita. E nós temos esse θ aqui. E esse θ é a angulação entre o movimento e a força que está sendo exercida. Correto? Beleza, vamos lá. Tem duas formas de trabalharmos, de tratarmos, de mensurarmos essa força aqui. Na verdade, esse trabalho, me desculpe. O trabalho, lembrando que ele é dado por esse T aqui. Correto? Beleza. E como é que nós vamos mensurar esse trabalho? Como eu já disse, se o trabalho é o produto entre um deslocamento e a força que produziu o deslocamento, eu posso dizer que o trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno de θ. Por que o cosseno? Porque a força, na verdade, que produziu o deslocamento não foi F, foi Fx, correto? Então, só o Fx que provocou o deslocamento, o Fy não ajudou com isso, porque eles são movimentos independentes. Muito bem. E esse cosseno de θ aqui vai ser a chave para a gente saber como é que a gente vai calcular. Tem três casos que mais acontecem, correto? É quando esse θ é zero. Quanto é o cosseno de θ de zero? 1. Então ficaria trabalho igual a F vezes D. Então, quando θ for zero, quando o movimento e o deslocamento e a força forem tiverem o mesmo sentido e a mesma direção, então nós podemos fazer somente dizer que o trabalho é igual a força vezes deslocamento. Porque, como eles estão formando um ângulo de 0 graus e o cosseno de 0 é 1, então a gente já pode tratar por trabalho igual a força vezes deslocamento. Correto? Já para o ângulo de θ igual a 90 graus, se o deslocamento está acontecendo no eixo x e o θ está no eixo y e a força está no eixo y, desculpe-me, então quer dizer que a gente sabe que se os movimentos são independentes, não foi essa força que provocou esse deslocamento. Então, para essa força, esse trabalho será zero, porque não foi ela que produziu o tal deslocamento. Correto? Beleza. Então, vamos dar um exemplo de quando é que acontece isso. Quando nós temos, por exemplo, quando nós queremos saber o trabalho da força normal, mas só houve deslocamento no eixo horizontal. Como a força é na vertical, nesse caso, como nós estamos tratando de um plano sem ser inclinado, de um plano reto, então o trabalho da força normal nesse caso só está havendo o deslocamento na horizontal, isso quer dizer que o trabalho dela é nulo. Beleza? E quando o trabalho for 180 graus, ele for contrário ao movimento, vamos dizer que a força é para lá, para a direita. E eu quero saber o trabalho da força de atrito, correto? Se eu quero saber o trabalho da força de atrito, então, para θ igual a 180 graus, o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, o trabalho vai ser F vezes D, porque ele é contrário ao movimento. Então, o trabalho é negativo. Mas, professor, você não me disse que esse produto, que esse deslocamento tenha que ser da força que produziu o deslocamento? Aqui a gente está tratando da força de atrito. Essa força não está produzindo deslocamento.
mas ela é contrária à força que produziu o deslocamento. Por isso, tanto é que ela é negativa. Lembrando, trabalho é escalável. Cuidado. Cuidado para não confundir o que eu disse. Eu só quero demonstrar, eu não estou dizendo que é um vetor contrário. A força que eu estou tratando é contrária, mas o vetor não é contrário. Então, querendo ou não, ela provoca um trabalho. Não está havendo um movimento contrário, então está um movimento de desaceleração, que é ocasionado pela força de atrito, então existe trabalho da força de atrito. Correto? Beleza. Isso é como eu posso mensurar, como eu posso medir o trabalho de uma força constante. Mas também nós podemos tratar de um trabalho de uma força variável. E como é que nós vamos tratar de um trabalho de uma força variável? Para que a gente possa tratar de um trabalho de uma força variável, é necessário que eles nos deem um gráfico de força e de deslocamento. Lembrando, como é que eu vou lembrar dessa formulazinha da força, do trabalho, quando eu for calcular a força constante? Eu aprendi isso desde o meu ensino médio, que quem trabalha, fede e coça. Correto? Então, quem trabalha, fede e coça. Toda vez que pedirem trabalho, quem trabalha, fede e coça. Beleza? De uma força constante. E quando for de uma força variável? Se o eixo X é o deslocamento e o eixo F o eixo Y, desculpe, é a força, o produto entre força e deslocamento é o quê? É igual a trabalho. Se a área disso, quando a gente está tratando de uma área, a gente está multiplicando o eixo das ordenadas com o eixo das abscissas. Então, para calcular essa área, eu estarei fazendo isso, multiplicando F vezes D. Se eu estou multiplicando F vezes D, eu posso dizer que a área é numericamente igual ao trabalho. Lembrando, o que significa dizer numericamente igual? Quer dizer que se a área der 5, o trabalho vai ser de 5. Nós estamos pensando apenas no número, numericamente igual. Mas, apesar de as unidades serem diferentes. Então, o trabalho na força variável, para calcularmos o trabalho da força variável, ele vai ter que dar um gráfico. E quando nós pegarmos esse gráfico, nós vamos calcular a área desse gráfico. Lembrando que toda essa área acima do eixo X, acima, ou seja, do Y positivo, todo Y positivo, o trabalho vai ser positivo. Todo Y negativo, abaixo do eixo X, o trabalho vai ser negativo. Então, para a gente saber o trabalho nessa área aqui, eu poderia dizer que seria A1 menos A2 mais A3. E aí eu estaria calculando o trabalho dessa força variável. Beleza, mas qual é a unidade de trabalho? A gente sabe que dentro do eixo da unidade a gente coloca entre colchetes, não é isso? A gente sabe que trabalho é igual a Newton da força vezes metros. E quem é Newton vezes metros? Newton vezes metros é Joule. Então, tanto eu vou poder tratar esse trabalho como Newton vezes metro, quanto por joules. Correto? Lembrando que estarei deixando aqui no card uma lista de exercícios de trabalho e energia. Então, antes de ir para a lista, assistam logo o vídeo de energia que também estará agora no card, para que a gente possa ter um bom desempenho. Valeu, pessoal!